nós vamos entrar propriamente em territorialização. Nós vimos nas aulas anteriores alguns conceitos que, quando nós chegarmos na análise situacional, serão de efetiva utilidade. Quando nós vimos planejamento na aula passada, nós já vamos começar a aplicar aqui no processo de territorialização. Nós vamos ver logo mais à frente. Então, nesta aula, nós vamos ver o conceito de territorialização e território e os processos de territorialização. O que é território? Para Robert Stark, que publicou em 1986, é uma estratégia onde os indivíduos se reúnem em grupos para influenciar ou controlar pessoas, recursos, fenômenos ou relações, delimitando e efetivando esse controle numa área específica. Para ele, é a expressão geográfica do exercício do poder e é determinada por esta área, ou seja, pelo território. O que ele quis dizer aqui é que em todo o território sempre vai ter aquelas pessoas que se destacam e vão influenciar diversas pessoas, seja para o bem ou para o mal. O que é territorialização na saúde? Territorialização é uma importante ferramenta na gestão e no planejamento de ações e medidas para a promoção à saúde, prevenção e combate a doenças. A territorialização no sistema do SUS significa organizar os serviços de saúde de acordo com o território a partir das suas necessidades. Ainda caracterizando territorialização nos processos da atenção primária, ela é contida como um processo básico. Então, naquele modelo da casinha que eu apresentei nas aulas anteriores, ela seria a base da casa, ou seja, nenhum outro processo ele será eficaz se a base não estiver sendo bem feita. Casa nenhuma se mantém em pé se a base não for boa, né? Então vamos lá. O que é esse macroprocesso básico? Ele é territorialização, ele é cadastro das famílias, a classificação dos riscos familiares e o diagnóstico local. Quais são os resultados esperados da territorialização? É estabelecer as áreas de responsabilidades das equipes de saúde para que as mesmas possam fazer o seu planejamento, o diagnóstico, a identificação e priorização de saúdes e programação da operacionalização e monitoramento das ações de saúde. Para Mendes, no livro que ele publicou em 93, trabalha a territorialização a partir de duas concepções. O território solo, que é definido a partir de critérios geográficos e com uma visão estática, não acompanhando as mudanças ocorridas no território pela entrada de novos atores ou mudanças ambientais ou outro tipo de mudança. O território solo, então, é a delimitação, vamos dizer, de uma cidade. A cidade é delimitada e ela não pode expandir esse espaço, né? Porque aí ela já estaria invadindo o espaço de outra cidade. Então, o território solo é definido geograficamente e delimitado por aquele espaço politicamente
definido nas leis. Mendes ainda fala do território processo, que aí já já tem critérios além de geográficos, políticos, econômicos, sociais e culturais. Esse já não é estático, é dinâmico. Então é onde tudo acontece. Então cidades crescem naquele espaço, crescem para os lados, crescem para cima com a criação de prédios. Existem uma série de mudanças no aspecto geográfico, ou seja, onde tinha uma rua esburacada passa a ter asfalto, então ele é bem dinâmico. Ele, novamente, ele é dentro do território solo, porém, ele em determinadas regiões, ele tem atividades diferenciadas, né? Então, por exemplo, no eixo leste, pode ser uma área extremamente de pessoas com poder aquisitivo muito bom. Já na sul, pode ser que tenha pessoas com baixa qualidade de vida, o ambiente é mais sujo, desorganizado, a população é bem carente. Então esse território processo, cada parte dele desenvolve de alguma maneira que não é igual da outra. Quanto à divisão dos territórios, eles podem ser classificados em distrito, área e microárea. Vamos entender agora como que funciona. Distrito, ele tem uma delimitação administrativa, que congrega vários pontos da rede. Vamos dizer assim, no Distrito Federal, em Brasília, lá tem a região administrativa de Taguatinga, região administrativa de Ceilândia. Então tem como se fosse pequenos administradores, determinadas áreas que têm administradores para poder ficar mais fácil de dar uma atenção maior para aquela região. Isso não acontece muito nos municípios, porque os municípios geralmente são gerenciados pelo prefeito. Por mais que o município seja grande, é difícil a gente encontrar algum que seja dividido por distritos. Acontece, inclusive nós temos no nosso grupo alguns gestores que já me descreveram que tem o município e mais uma cidade que se chama distrito, ou seja, é um pedaço de terra que faz parte daquele município, mas é administrado por um gerente, um administrador que foi delegado para acompanhar aquela área. Então vamos dizer aqui, ó, naquela mesma divisão do setor leste, setor norte, setor oeste, setor sul, em cada região dessa tem uma pessoa que administra para facilitar a ver o processo de evolução dessa cidade, porque muitas vezes o município vai ficando grande demais e o prefeito não consegue atender todas as demandas. É muito mais fácil ele reunir com 5, 6 pessoas para discutir sobre todo o território do município, do que ele reunir com centenas de funcionários para poder determinar que serviço vai ser implantado naquele setor. Território área, ele é também território processo, né? Ou seja, ele acontece dinamicamente,
e ele é de responsabilidade de uma unidade de saúde. Então, essa unidade tem uma determinada composição, porque aí vai variar muito. Esse registro aqui não é o comum em todas, porque nós temos vários tipos de estratégia da família, né? E nós temos outros modelos, tem as EAPs, tem as EACs, tem as penitenciárias e outros modelos fluviais, ribeirinhas. Então, mas sempre você tem que ter em mente que o território área é aquele onde uma unidade de saúde ou um enfermeiro tem a responsabilidade sobre aquele território, e ele tem por finalidade planejar as ações de saúde e organizar as ofertas de serviço dentro daquela área, para desenvolver o atendimento das famílias. Aqui, pegando mais uma vez o modelo do mapa, nós temos um território área, que vamos pegar aqui essa parte lilás todas, e dentro desse território área nós temos uma delimitação aqui de uma unidade que está em vermelho. Território microárea é a subdivisão do território área, ou seja, é a subdivisão da área de responsabilidade da equipe de saúde, porém ela é da atuação de um agente comunitário. Então, cada agente comunitário tem uma microárea onde ele vai fazer o acompanhamento de todas as famílias, vai fazer o levantamento de todos os dados, levar para a unidade, e vai ser discutido dentro da unidade quais são as melhores ações para implementar a saúde naquele território. Ele vai levar a visão sobre o meio ambiente, porque ele está mais a par de tudo que acontece dentro da unidade, dentro da sua microárea. Então, aqui é toda a área que é de responsabilidade da unidade de saúde, e as microáreas, elas são sempre juntas, elas não podem, por exemplo, aqui tem as áreas conjuntas e depois tem uma SES que atende aqui, não pode. Elas têm que ser sempre coladas uma na outra, dando continuidade no processo do território. Bem, aqui nós temos um modelo de divisão de microárea, né? Que aí assim possibilita um melhor conhecimento do território. Na próxima aula nós vamos ver como que se dá os processos de territorialização. A gente se vê daqui a pouco.